Olá, gente, tudo bom? Esse vídeo de hoje eu vou trazer aqui um tutorial de uma ferramenta nossa aqui da CRM Fin, que é uma ferramenta que a gente tem há algum tempo, mais de 3 anos, a gente tem muitos clientes usando, que é o nosso extrator de dados. O que é o extrator de dados? A gente tem mais material dele aqui também no nosso canal do YouTube, mas eu resolvi criar um tutorial de fato para ajudar quem está começando a usar a ferramenta e tem alguma dúvida, tá? O extrator de dados ele foi criado pensando, né, principalmente em extrair dados do Bittrex para quem quiser usar esse dado num banco de dados intermediário, né, ou num data warehouse, como a gente costuma chamar, e aí dali em diante conectar num BI, qualquer BI que seja. Porém, com o passar do tempo, a gente percebeu que muitas empresas também acabaram utilizando essa ferramenta para fazer backup dos dados. Então, é uma forma de se conectar no Bittrex com as principais entidades e extrair os dados para um destino diferente, né? Você coloca ali um banco de dados intermediário que a gente tem algumas opções aqui. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar passo a passo de como você consegue usar o extrator, boas práticas, os problemas que tem comumente, né, aí quando os clientes tentam utilizar. Então, vou tentar te ajudar nesse momento, né? Espero que se você está aqui é porque você tem interesse em utilizar essa ferramenta, tá bom? Então, o extrator de dados é isso. Vem comigo que eu vou te explicar melhor. Vamos lá. Então, como eu expliquei, né, rapidamente, o que é o extrator de dados? Imagina que você tem lá o Bit24 que você está usando aí no dia a dia e você gostaria de tirar os dados de lá e jogar num banco de dados qualquer. Na verdade, aqui a gente acabou colocando 3 opções: banco MySQL, porque é um banco de dados gratuito; PostgreSQL, que é um banco de dados também gratuito e muito usado para quem trabalha com dados; e o Microsoft SQL, né, que é o MS SQL, também conhecido no mercado. Então você tem essas 3 opções, tá? Isso nessa versão que a gente está falando agora do extrator, que a gente chama de extrator 1.0. Então essa ferramenta vai lá no Bittrex, periodicamente extrai os dados e grava no banco de dados. O que é bacana? A gente tem formas diferentes de fazer isso. A primeira forma que a gente chama é uma carga completa, né? Ou seja, a primeira vez que eu preparar tudo, ele vai lá no Bittrex, dependendo da entidade que você colocar, que eu vou mostrar, ele extrai todos os dados e joga nesse banco. Depois disso, depois da primeira carga, você pode colocar lá uma recorrência e aí o próprio extrator verifica qual foi o último data, hora, minuto, segundo daquele dado que ele extraiu e ele vai fazer dali em diante, a cada 1 hora, né, ele tem um tempo mínimo de 1 hora, só os dados novos. Então ele mesmo cuida desse processo de trabalhar com dados recorrentes. Mas, vamos fazer o seguinte, produção, vamos lá para minha tela que eu vou mostrar exatamente como funciona na prática. Bora lá. Bom, primeiro ponto, eu estou aqui no Marketplace do Bittrex. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links para quem quiser instalar, tá? Então, estou aqui no Marketplace do Bittrex. Se você procurar lá, você vai chegar nessa ferramenta que é o extrator. Então você pode instalar. A gente já tem muitos clientes usando, já passa aí quase 300 enquanto eu estou gravando aqui. E aqui ele descreve certinho, né? Ele grava em MySQL, PostgreSQL Server. E nesse caso, como está dentro desse lugar, vamos chamar assim, desse banco, aí você pode acessar de qualquer BI, Looker, Power BI, Tableau, ClickView, whatever. Um BI específico da minha empresa, whatever. Você pode ter acesso a tudo por lá, tá? E também, como eu disse, né, uma forma de você ter backup dos seus dados. Então, benefício, você pode trabalhar com dados, você pode ter filtro, você tem essa segurança de gravar no banco de dados externo e por aí vai. Mas aí eu vou apresentar cada um desses pontos, tá bom? Então, esse é um aplicativo que está no Marketplace e você consegue testar ele por 14 dias e tem aqui as principais entidades, né? Negócios, que são os deals, os negócios, os produtos que estão lá dentro, lead, empresa, contato, produto, telefonia, todos da telefonia, tarefas, inclusive comentário e apontamento de horas, listas, que é uma entidade bem antiga e importante, todas as atividades, os usuários, departamento SPA que é hoje um grande coringa do Bittrex, os comentários que vão ali do lado direito, dentro dos cards, e os históricos da fase. Isso aqui é bem legal. Então, se você quiser fazer um dashboard bem apropriado, tem isso aí também, tá? Não tem limite de volumes, então você coloca lá. Claro, o limite de volume vai depender da forma que você estruturou o teu banco de dados e também da tua versão do Bittrex, né? A versão do Bittrex tem as limitações ali em relação a tempo, né? Mas isso não é um problema. Tem aqui o link também do manual, né? Então, deixa eu mostrar aqui também o manual. Então tem aqui um manual bem completinho, tá? Se você quiser mais informações, tem um manual em inglês, português e tudo mais. Na verdade, nesse vídeo eu vou tentar
acelerar um pouco o processo para você não ter que vir aqui no manual, tá bom? Então, basicamente, é uma plataforma, é uma ferramenta construída aqui pela CRM Fin, que a gente já tem muitos usuários. Vamos lá para a minha tela, de fato, para ir no extrator. Então, agora eu estou aqui dentro do Bitrix, já no extrator, né? Então, tem aqui, tá mostrando aqui algumas que a gente tem, mas eu vou falar de cada uma delas, tá? Você pode, depois, se você decidir seguir, você pode pagar ali no cartão de crédito e por aí vai. Mas, falando aqui do extrator, depois de instalado, né? Você vai instalar lá com passo a passo, o que você vai precisar fazer? Você precisa criar de fato as suas extrações. Então, o ideal é você criar uma extração para cada entidade. Então, eu quero extrair tarefa, então cria para tarefa. Eu quero extrair lead, cria para lead. Então, nós vamos fazer um passo a passo. O manual tá português, a ferramenta está em português, espanhol e inglês, tá bom? Então, você vai vir aqui do lado direito, criar. Lembrando, quando você instala a aplicação, o extrator, é importante que você instale com o usuário administrador. Por quê? Porque se você for um usuário que tem menos acesso ao dado, é óbvio que o extrator não vai pegar. Ele só vai pegar o dado baseado no usuário que foi instalado. Ele tem que ser um administrador para poder extrair todos os dados, senão ele vai extrair os dados só do usuário que tem aquele acesso. Se ele tiver acesso a só um pipeline, só vai pegar daquele pipeline e por aí vai, tá? Porque ele faz esse controle. Então, voltando aqui, veja só. Você tem que colocar um título, vamos colocar aqui, ó, tutorial extrator usuário. Vamos começar aqui um simples. Eu vou fazer alguns aqui. Então, usuário. Aqui no tipo de agendamento, você pode fazer por hora, diário, semanal, dias da semana, eu quero segunda, terça e quarta, ou mensal. Vamos pegar por hora, que é o mais comum. Por hora, ele faz com o mínimo de 1 hora. Então, pode fazer a cada 1 hora, a cada 2 horas, tá? Por que que é 1 hora? Porque o próprio Bitrix, o uso da API, tem algumas limitações. Então, se a gente tentar fazer com menos tempo, a gente teve problemas do bloqueio da própria API e tal, e a gente resolveu deixar com o mínimo de 1 hora, que a gente entendeu que é ok, tem muitos já clientes usando. Depois disso, você tem que dizer para onde você vai gravar o dado, se vai ser num banco MySQL, PostgreSQL ou MS SQL. Aí aqui tem uma coisa importante, lembrando, a aplicação do Bitrix está em nuvem, você está lá na nuvem. O extrator, quando você colocar aqui esses dados, a URL do banco, a porta, qual é o banco de dados, usuário e a senha, você tem que lembrar que o extrator ele vai tentar chegar nesse banco. Se for um banco de dados que está local na sua empresa, é bem provável que você vai ter problema, porque ele não vai chegar até lá. Tem uma coisa legal, vou voltar aqui rapidamente aqui para o manual, que você... Inclusive aqui no manual tem alguns vídeos aqui de dicas, se você quiser estar lá. Mas vou pegar aqui no extrator, tem uma coisa importante que você pode definir, se você tiver, inclusive é o correto, você pode ir lá no seu servidor definir o IP do extrator, que é essa ferramenta. Então você pode dizer lá no seu banco, né, se você tiver uma camada de segurança, ó, eu posso liberar o meu servidor para que essa ferramenta que vai sair desse IP conecte no teu banco. É uma forma de você ter um pouco mais de segurança, tá bom? Então, tem aqui no manual certinho o IP do nosso, onde fica a nossa ferramenta, que você pode liberar essa porta para que a gente conecte no teu banco. Então, sem isso, você pode ter problema. Então, já é uma das questões que você tem que tratar. Então, para ter o acesso ao banco, você vai colocar qual é a URL, que é o IP, a porta. Cada um desses aqui tem portas diferentes, IP diferentes, banco de dados, né? Qual é o nome do banco que você vai guardar, vai gravar os dados, usuário e a senha, tá bom? E aí aqui você testa a conexão. É muito importante que antes de você dar qualquer passo, isso aqui tem que estar ok, tá? Se você não testar a conexão, deixar tudo isso ok, não vai dar certo, a integração já começa por aí. Eu vou seguir aqui apenas ilustrativo, eu não vou configurar essa parte, porque é muito mais um tutorial, tá bom? Mas lembrando, se você chegou até aqui, testa a conexão, tem que dar ok, senão você não vai conseguir evoluir. Lembrando, claro, se você tiver dúvida, você pode entrar em contato com o nosso suporte aqui. E aí, aqui do lado direito, acho que está aparecendo aí a tela, o produção, vamos ver que eu estou gravando aqui, e é uma tela que talvez não apareça. Não está aparecendo, né? Pois é, deixa eu fazer aqui um compartilhamento diferente. Eu vou fazer o seguinte, produção, eu vou tirar um print aqui depois e você coloca do ladinho ali, tá bom? Porque é uma telinha que aí tem aqui na compartilhamento não aparece. Mas vocês vão ver aqui depois, a produção vai
Dá um jeito de aparecer para vocês. Tem aqui quais são as entidades do Bitrix que você quer extrair. Então a opção tem o Deal, que são os negócios, os Leads, Company, que são as empresas, Contact, que são os contatos, Product, que são os produtos, Telephone, Tasks, Task Elapse Time, que são os apontamentos de horas, Task Comments, que são os comentários da tarefa, lista, né, que são tipo umas tabelas adicionais do Bitrix, que só tem da versão Professional para cima, Deal Products, ou seja, os produtos ligados ao negócio, as atividades, usuário, que aí ele pode levar o departamento junto, SPA, que é um coringão top do Bitrix 24, o CRM comentário e o Stage Story, que são os stories. Aqui vai aparecer como beta, mas já são testados aqui, a gente tem que atualizar que já estão ok. Eu vou fazer um pequeno teste aqui usando o usuário, como eu tinha comentado. Então, selecionei o usuário. Então, vocês vão ver que aqui do lado esquerdo está aqui a tabela, usuário, certo? E os filtros. Mas antes de tudo, o que você precisa fazer? Me acompanha para não ter problema. Do lado direito aqui, você tem que colocar qual é a tabela destino, aonde ele vai gravar. Senão, ele vai se perder. Quando eu falo tabela destino, eu estou extraindo do Bitrix esses dados lá via API e eu vou gravar no banco de dados. Aí a pergunta é, aonde? Que tabela? Você já disse aqui em cima qual é o banco, mas eu não disse qual é a tabela. Então, eu posso colocar aqui, ó, usuário, traço, sei lá, BKP, vamos chamar assim, tá? Então, o próprio extrator vai criar essa tabela lá. Você não precisa se preocupar em criar essa tabela no banco, tá? Ele vai criar tanto a tabela quanto os campos, beleza? Criei aqui, coloquei com a tabela. E aqui tem uma parte importante que são os filtros, que aí você coloca qual é o filtro, como é que ele vai usar isso para poder fazer de uma forma recorrente. O que a gente sempre sugere? Voltamos aqui, eu tive que dar uma pausa para poder melhorar aqui a nossa visualização que não estava aparecendo, agora você vai conseguir acompanhar de ponta a ponta. Você nem viu, foi bem rápido. Mas vamos lá. Então eu coloquei a entidade usuário e aqui eu vou colocar o filtro, né? Porque aqui eu posso adicionar o filtro mais simples ou avançado. Mas vamos no básico aqui que é o seguinte. Então vai aparecer quais os campos que você quer filtrar, né? Todos os campos ali do Bits. Qual que é o ideal? Sempre usar um campo que tem alteração com frequência. Por exemplo, tem um campo aqui, data. Nesse caso aqui, só tem a data de inscrição. Ó. Last Activity poderia usar, ou usar de fato a data de inscrição. Então, vou pegar aqui, ó, todos os usuários que foram criados a partir, sei lá, aqui, de 1/1 de 2020. Se eu marcar aqui como recorrente, aí vai acontecer aquilo que eu expliquei. Ele vai pegar quando ele rodar a primeira vez, ele pega todos os usuários, né? E depois em diante ele mesmo controla se teve a data de inscrição atualizada. Então é bem importante isso. Os filtros eles podem ser compostos, né? Eu posso adicionar mais filtro aqui, né? Posso adicionando mais filtro ou eu posso fazer um filtro só. Então vou deixar só esse filtro por enquanto. Aqui aonde eu vou selecionar quais são os campos que eu vou levar. O ID sempre será o primeiro campo, tá? Aqui está mostrando só os campos, mas se eu colocar aqui ele vai aparecer tudo, mas eu também posso colocar aqui data, né? Eu posso buscar. Então eu vou pegar alguns aqui, ó. Tem um fator importante aqui. O extrator ele está limitado a 100 campos, tá? Por quê? Ponto importante. O que acontece? O extrator ele não foi feito para ser uma ferramenta de relatório, ele foi feito para tratar dados. E geralmente 100 campos é muito campo, né? A gente já fez isso. Se você precisar de mais campos, aí você tem que fazer duas extrações, você faz dois templates diferentes, você faz, sei lá, leads 1, coloca um conjunto de campos com ID primeiro. Leads 2, aí você coloca outro conjunto de campos. Mas, honestamente, pelo nosso histórico aqui, boas práticas, geralmente 100 campo é muito adequado para quem quer fazer análise de dados, né? Porque 100 campos, de fato, se você pensar no relatório, talvez poderia ser mais, mas aí é outro lugar. Para fins de análise de dados, 100 campos está ideal, tá bom? Vamos voltar lá para nossa tela. E aí você pode colocar aqui os campos, né? Vou colocar aqui primeiro nome, sobrenome, telefone, vamos colocar deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que tem gestão, habilidades, interesses, data de nascimento, cargo, que mais? A data da exportação ele vai colocar automático e tem um departamento aqui, beleza. Então coloquei os campos, só voltar aqui, né? Eu coloquei a filtro e coloquei os campos. Olha que interessante aqui, extratoria é bem importante também tratar disso. Esse aqui é o nome interno do Bitrix. ID, name, last name e tudo mais. E aqui é o nome do campo que nós vamos criar lá. E aí você pode vir aqui alterar. Primeiro nome, eu posso vir aqui e colocar nome.
Quando ele criar a tabela lá no banco de dados, ele já vai criar nome. Ele não vai criar como name, ele mesmo altera. E aí tem um cuidado. É bem importante, para quem trabalha com banco de dados sabe disso, não pode ter aqui um campo gigantesco com um monte de caractere e também não pode ter caractere especial. É importante que tipo asterístico, sei lá, abre chaves, fecha aspas, tudo que é caractere especial não deve estar aqui no nome e isso impacta muito na execução do extrator. Então é bem importante que você tenha um nome bem sucinto aqui, tá? Então posso mexer nos nomes aqui. Esse é um primeiro ponto. Segundo, tá vendo aqui na data de nascimento ele traz uma opção. Eu não quero que a data venha do jeito que está, quero que vá para o formato Brasil. Você mexe aqui, ele faz uma espécie de ETL, né? Ele trata o dado e grava lá dentro com o dado já tratado. Então, se eu salvar aqui, eu tenho esse template. Vamos gravar aqui. Tenho esse template salvo. Ele é o último aqui. Ele tem esse número 2376. A gente usa depois, inclusive, para dar suporte. Tá aqui. Nesse caso, eu não habilitei ele. Eu não habilitei. Eu salvei. Para você fazer ele executar, depois que tenha tudo pronto, você vem aqui e dá um iniciar. Aí ele vai começar. Então, iniciar até tem aqui algumas informações. Ele não iniciou porque eu não coloquei o banco. Ele já deu o erro lá. Ó. Se eu der iniciar, ele vai falar: ó, não é possível extrair porque não foi preenchido os dados do banco. Beleza? Isso eu não vou fazer mesmo. Mas eu quero criar uma outra extração. Vamos lá, porque tem tutorial, extrator. Vamos pegar aqui agora empresa. Eu vou pegar alguns aqui, porque eu acho que é importante. Aqui agora tem, ó, acho que não estava aparecendo aqui, ó, por hora. Eu vou separar cada uma hora. Vou jogar para um banco de dados PostgreSQL, também não vou incluir o dado. E aqui agora vai aparecer produção certinho, as tabelas, né? As origens ali do bits, deal, lead, company e tudo mais. Aqui, no caso, eu vou pegar a empresa. E lembrando de volta, ele vem aqui com os campos de filtro. Primeiramente, você define o filtro. Não pode esquecer de colocar a tabela. Qual é a tabela final? Então, vou colocar aqui empresa-BKP. Lembra que quando você cria, a gente vai criar a tabela lá no banco de dados, né? Ele precisa ser um nome adequado. Os bancos de dados têm um certo padrão, né? Então, você não pode vir aqui e colocar asterisco não sei o que lá empresa. Não dá, tá? Ele não permite. Tem que ser um nome com caracteres que os bancos de dados permitem, tá? Se você tiver dúvida, sugiro que você faça uma pesquisa aí ou até peça ajuda para alguém da tua empresa, tá? Lembrando que você primeiro tem que colocar os dados de acesso do banco e testar a conexão. Eu estou entendendo que você já fez isso daí e estou indo aqui para frente. Coloco o nome da tabela e aqui eu vou colocar qual filtro. Novamente, tem que tomar um cuidado aqui no filtro, tá? Tem vários campos, a gente preparou o extrator para usar todos os campos, mas não é adequado usar todos. O ideal é que você pegue um como base. Geralmente a gente pega um campo de data que tenha modificação sempre. O Bittrex tem um campo que é coringa que chama modificado em. Sugestão, use sempre esse campo, nunca use o criado em, porque se você colocar o criado, ele cria uma vez e não muda mais, ele é fixo, né? Então, se eu criei uma empresa agora, hoje, vai ficar só com essa data. O modificador em, tudo quanto é alteração que você faz, ele vai sendo alterado data, hora, minuto, segundo. Então, posso colocar, eu quero as empresas, todas que foram modificadas, maior que, usa sempre o maior que, 1 do 1. Estou criando esse material aqui em 25, né? 25. E, de novo, explicando o que serve o recorrente. Quando ele entende que é uma data e eu marco recorrente, ele vai fazer uma primeira carga completa. Essa carga pode demorar, tá? Esse é um ponto bem importante. Ela pode demorar dias e horas, dependendo do volume de dados que você tá, mas não se preocupe que ele mesmo vai controlar. Porque o Bittrex tem uma restrição em relação ao uso da API. Então, a gente tem que ir fazendo pequenos pacotes de dados. Então, se você tem um volume muito grande, pode ser que demore dias. A gente teve já cliente que demorou uma semana para extrair todos os dados, tá? Se for um banco de dados relativamente pequeno, vai ser mais rápido. Então, modificado em, quando eu marco como recorrente, quando ele acabar todos os dados, ele vai controlar e vai começar a pegar tudo que foi alterado depois da última vez que ele fez a extração de dados. Ele mesmo faz esse controle. Beleza? Vou deixar só esse filtro que para mim, para a empresa é o mais adequado. E aqui embaixo eu vou selecionar quais campos. Tá vendo que eu tenho 320 campos aqui. Lembrando que o ideal é 100 campos. Na verdade, ele permite até 100 campos, tá? Então, vou pegar aqui o ID sempre. Se você não colocar, ele vai colocar nome da empresa, tipo da empresa. Vou pegar alguns cidade. Vou pegar alguns campos aqui, que no meu caso aqui, vamos lá, vou pegar número de colaboradores. Eu tenho muita coisa que é específico nossa da empresa, né? Deixa eu ver, tem o campo aqui do CNPJ, que é da Receita Federal, que é
um outro aplicativo que a gente tem aqui que busca dado da receita. Então, posso pegar lá o logrador, o bairro, o F, o nome da empresa, tudo que está lá na receita, telefone, ó, município. Vamos pegar só esses campos. E aqui, de novo, ele tem todos os campos. Lembrando, de novo, como eu já tinha explicado, aqui são os nomes dos campos internos do Bitrix e aqui o nome que eu vou criar a tabela. Aqui do lado, ó, você pode movimentar, você pode colocar a ordem dos campos, tá? Você pode movimentar também. Quando você tem campo específico do Bitrix, você consegue extrair também esses campos customizados. Ó. Quando tem o F underline alguma coisa, são os campos específicos. E aí, esse é o nome que você criou lá depois. Lembrando que eu posso mudar aqui. Em vez de colocar logradouro, eu posso colocar rua. Aí ele vai gravar lá dentro como rua, tá? Então, é importante, nunca coloque caracteres especiais, né, no nome do campo. Nunca. E se for um campo gigante, com um nome grande lá, também não é o ideal. Geralmente, os bancos, para criar tabela, ele tem uma limitação do número de caracteres. Então, colocar só como rua. Aí, um outro aspecto legal. Quando você lá no Bitrix tem campos que são do tipo uma lista, né? Opções. Aí aqui ele também te dá uma opção. Ó, o que você quer que eu grave quando eu gravo jogar o dado para lá? Você quer que eu gravo só o nome? Você quer que eu leve o código junto? E você quer que eu coloco sorteado, né? Do primeiro, uma ordem ali na A, B, C e tal. Eu sempre sugiro usar o label, porque ele vai colocar o nome, independente se lá no Bitrix está internamente 10, 20, 30, ele vai colocar o nome lá do que você colocar. Exemplo, que tipo de empresa? Se é um prospect, se é um cliente, se é um fornecedor e tal. E aqui o número de colaboradores, né, que a gente tem aqui dentro também. Quantos é? Que é aquela faixa de 0 a 50, de 50 a tal, você grava dessa forma e fica ok. Tá? Então, aqui, se eu salvar, eu tenho outro template. Tá aqui embaixo, né? Ele vai colocando lá na ordem de baixo, tá aqui, ó, tutorial empresa, tá aqui embaixo. Ele mostra, até aqui, ó, uma coisa importante, ele mostra que tá pausado. Opa, voltando aqui, ó, tá pausado. Ele ainda não foi executado, tanto de usuário que eu testei quanto da company. Eu vou aqui, tá pausado, eu vou abrir ele aqui de novo. Depois disso, o que você teria que fazer, né? Vamos imaginar que tá aqui tudo preenchido, conexão do banco você testou, você vem aqui e dá iniciar. Aí ele mesmo vai fazer a coisa acontecer, tá bom? Então, se você não der iniciar, ele diz aqui ó, que é necessário ter todos os campos de banco de dados, filtro preenchido, senão ele não vai executar. Aí você dá aqui iniciar, ele vai. Vou seguir fazendo mais dois exemplos para fechar aqui. Ó. Tutorial, extrator. Vamos pegar lead. Então, vou pegar também diário, se eu quiser, poderia colocar aqui. Ou por hora, vamos deixar aqui por hora. A cada quantas horas? A cada 1 hora. Vou jogar para um banco MySQL Server, não vou colocar o dado aqui, né? Como eu tenho falado aqui. E aqui, de novo, as tabelas, né? As origens lá do Bitrix, que são as principais. Romualdo, por que não tem todas do Bitrix? Simples, a gente realmente focou naquilo que tem mais demanda. Se você ou a sua empresa precisar de alguma outra entidade que não está aqui, você pode entrar em contato com o nosso time que ele vai te ajudar ou a gente vai avaliar se está no nosso roadmap. Então, eu peguei aqui lead, né, que é uma outra entidade. Lembrando que aqui tem que colocar o nome da tabela, que é a tabela que vai ser criada lá no banco de dados. Tanto a tabela quanto os campos, o próprio extrator cria. Você não precisa se preocupar em criar. Criei aqui, coloquei o nome lead backup. E aqui, de novo, tem quais os campos de filtro. Você pode colocar filtro. Então, de novo, eu vou sugerir que se use o modificado em, né? Para você saber que foi modificado naquela data. Ah, Romualdo, mas eu queria ter mais filtros. Lembrando que se você colocar o recorrente, ele mesmo vai controlar, que depois que acabar, ele vai pegar os que foram feitos depois daquele dia. Eu posso colocar aqui, eu quero esse filtro e pegar aqui, também deixa eu pegar aqui, sei lá, alguma coisa aqui que fique departamento, talvez. E eu posso colocar aqui um departamento, eu posso colocar uma etapa. Ah, eu quero todos os leads que estão na etapa, sei lá, qualificação. Por exemplo, você pode fazer isso também. Tá? Eu sugiro, aí de novo, olhando para a boa prática, faz um primeiro filtro mais amplo, que é esse de data, e o restante você trata lá no teu BI. Eu acho que fica melhor para a empresa poder trabalhar com data. Porque depois lá na frente, poderia ter trazido todas as fases. Aí elas já estão lá, tá bom? Então eu vou deixar só um filtro aqui. Tem algumas opções que eu não tenho dito, mas existem alguns bancos de dados que eles usam a nomenclatura de text, porque varchar é uma parte aqui de banco de dados mesmo, né? Varchar é um tipo de campo para texto. E alguns bancos de dados você pode usar um varchar como text, que ele amplia o tamanho, então tem essa opção aqui também. Aí aqui tem todos os campos, lembrando que o extrator ele é limitado a 100 campos, ele só vai extrair 100 campos, 100 campos. Então todos aqui eu posso
sempre tem que colocar o ID como primeiro, se você não colocar, ele vai colocar também. Nome do lead, nome, data de nascimento, nome da empresa, qual foi a fonte, que mais que eu posso colocar aqui? Deixa eu ver, fase. Não é a fase que ele chama, né? Tem outro nome. Nananã. País, vamos colocar algumas coisas aqui que ele está. Posição, não é aqui é a etapa que ele está, quem é o vendedor, quem é o responsável, se ele quer ou não receber mailing, que é uma coisa nossa aqui. Enfim, ele vai aparecer todos os nomes aqui que está vinculado, que os campos que você criou padrão, desculpa, os campos padrões do Bitrix e os campos que você criou, que são esses campos aqui, ó, né, que são os campos customizados. Lembrando que você pode, né, mexer na ordem aqui dos campos. E aí, de novo, a gente volta para o mesmo cenário. Do lado direito, o ID, que é o nome interno, e do lado direito, o nome interno também já traduzido para português. E aqui você pode gravar diferente lá na tabela. Data, nascimento. Se eu quiser, eu posso alterar, tá bom? Ó, aqui é um caso que tem um caractere. Não é legal. Vale a pena mexer isso aqui só de repente aqui, ó. Vendedor, resp agenda. Exemplo, tá? Então, fica atento aos caracteres. Receber mail também não vai ser criado. Provavelmente o próprio extrator vai tirar alguns caracteres que ele já conhece, tá? Então isso precisa ser organizado. E aqui, de novo, você tem a possibilidade de alterar qual é o tipo de formato de data que você quer. Eu vou colocar sempre nacional. Aqui eu posso colocar o ID. No vendedor eu posso colocar o ID ou o nome. Olha que legal. Ele já vai gravar lá o nome do vendedor. Aqui, ó, eu também tenho essa opção, ó, S/N 00 ou sim ou não. Né? Então a gente já estrutura para que você receba o dado lá totalmente estruturado e só basicamente, como a gente chama, você consumir esse dado. Então tá pronto, se eu salvar aqui, eu salvei, primeiro tem que salvar, bem importante. Você vai ver que vai ter aqui mais um, que é o 2378, tutorial extrator. Beleza? Lembrando que ele está pausado. Quando você coloca para rodar, ele vai colocar aqui aguardando, né? Ele vai enfileirando aqui, tá mostrando o nosso. E vou fazer um último aqui para fechar aqui esse tutorial, que é tutorial extrator DIL, que é um bastante utilizado, tá? No caso aqui eu vou colocar também a cada 1 hora. Vou jogar para algum banco de dados que depois você vai ter que preencher aqui tudo certinho. Lembrando que tudo que eu estou explicando aqui tem um manual que a gente vai deixar aqui no descritivo desse vídeo, bem explicadinho de como usar. Então aqui você vai colocar os dados do teu banco de dados, qual é a URL, né, que geralmente é o IP, a porta, o banco, etc. Eu já falei lá no começo do vídeo, no nosso manual tem o IP, né? Porque esse banco de dados tem que estar em nuvem, reforçando. E se você tem algum bloqueio lá para que ninguém chegue nesse banco, né? O ideal, inclusive, você cria um banco à parte, não coloque no teu banco de dados principal, cria um data warehouse mesmo à parte. Lá no nosso manual tem um IP que você pode colocar no teu firewall para que o nosso extrator grave lá e fique mais seguro, tá bom? Testa a conexão então do OK. E depois você vai selecionar aqui qual é a entidade, no meu caso aqui eu vou pegar a DIL. Lembrando, quando eu coloco aqui a entidade, eu tenho que colocar qual é o nome da tabela final. Sem isso também vai dar erro, tá, galera? Tem que colocar ali o DIL. Eu coloquei aqui o nome DIL-BKP, que eu mantenho esse padrão. Aí você vai colocar o nome que vai ser gravado lá, que vai ser criada essa tabela. Uma vez criado, ele não vai recriar toda hora, tá? Ele vai entender que já criou e depois só vai tratar o dado. Uma coisa importante, ele sempre vai verificar se existe esse dado lá pelo ID, tá? Ele sempre vai verificar pelo ID. E aqui, primeiro, é o filtro. Tá? Então, aqui, no caso do DIL, eu vou também usar o modificado em, de novo, né? Porque o DIL tem isso, né? Você tem que colocar a data. Eu colocando aqui a data, ele vai automaticamente. Se eu não marcar o recorrente, ele vai fazer só uma vez, tá? Isso é importante saber. Se eu marcar o recorrente, ele mesmo vai ficar rodando toda hora. Então, uma vez que ele fez a carga principal, depois ele vai pegar só o que é novo. Então, é importante marcar o recorrente. No caso aqui, eu poderia sim adicionar um determinado filtro e colocar, por exemplo, pipeline. Aí ele vai abrir aqui, eu quero só o pipeline principal. Se você colocar aqui mais de um pipeline, ele funciona, tá? Eu quero o pipeline principal e o pipeline eu vou pôr a ConnectFink, que é a outra empresa do grupo aqui. Então, aqui eu tô... E é importante dizer, né, principalmente aqui em DIL, que você use um filtro mais adequado, porque geralmente é uma parte da empresa que se usa para muitas coisas, tá? Coloquei o filtro e aqui de novo eu saio selecionando os campos. Ó, eu tenho aqui mais de 600 campos, mas lembrando que a limitação é 100 campos só, tá? ID, nome eu posso selecionar aqui, né, fase, ou eu posso procurar o campo, data, por exemplo, ele vai trazer tudo que é data, sei lá, responsável, ele vai trazer o responsável, então você pode pesquisar aqui, ou se eu colocar ver tudo, ele vai mostrar todos os campos aqui, tá? Aí acho que é mais trabalhoso. Vou colocar alguns campos aqui.
Então tá aqui os campos que eu coloquei, lembrando que você pode mexer aqui de ordem e você pode mudar o nome aqui, eu quero só responsável. E aí quando ele criar a tabela lá, ele vai criar de uma vez, tá? Então tá aqui, pipeline eu quero que coloque o nome, nome também, responsável nome, aqui ó, negócio recorrente se foi sim ou não, repetido sim ou não, então você consegue também configurar. Então você consegue deixar bem apropriado da forma que você quer. Preparei tudo aqui, salvei, ele ainda não colocou em produção, tá aqui também, ó, o DIL. Para colocar em produção, eu teria que vir aqui e dar um iniciar. Ponto importante aqui, antes de fechar, e por último aqui que eu quero testar é o seguinte: uma vez que você configurou e fez tudo certo, se você precisar incluir campo, você vai ter que parar. Depois vai ter um campo aqui de stop. Eu posso até mostrar um meu aqui. Deixa eu pegar um aqui que está teste, ó, tá parado. O que acontece? Vou pegar um que está em produção. Ó, Deal Products, que é um que a gente tem aqui nosso em produção. Tá rolando aqui, tá vendo? Ele tá rolando, que eu consigo ver aqui, ó, parar, pausar ou limpar. Se eu der um limpar, ele exclui tudo que tá lá e começa tudo de novo. Tanto que ele tem aqui, ó, quando foi a última data que extraiu, se ela foi bem sucedida e qual é a próxima. Então ele sempre vai te mostrar como é que tá programado. Se eu der um pausar, ele simplesmente pausa, quando voltar, ele volta de onde parou. Se eu parar mesmo, ele para tudo. Então se você precisar incluir campo, o ideal é você parar, incluir o campo e depois reiniciar. Por quê? Porque quando você para, ele entende que você parou, não está rodando nada, você inclui o campo, ele vai seguir dali em diante. Só que é importante dizer o seguinte: se eu tinha uma extração, se eu tinha lá uma tabela e eu coloquei um campo novo, ele só vai pegar da data que foi ali para frente. O campo, se ele é um campo que já existia no banco, ele não vai trazer para trás, que ele não vai fazer o retroativo. Aí você teria que realmente parar tudo e fazer tudo de novo, né? Não tem jeito, aí você tem que limpar e começar tudo de novo, tá bom? Isso é uma parte importante que está descrito bem legal lá no manual, se você tiver dúvida, tá bom? Não vou ampliar aqui, mas ele também tem essa condicional, que é bem importante, né? O ideal é que se você tiver muitos campos, você faça um template adicional também. Tá? Aí você tem que ver o que é melhor aí dentro da tua empresa. Para fechar aqui, vamos colocar aqui o SPA, que é o queridinho da galera aí. Vamos lá. Tutorial extrator SPA. Então vou pegar aqui também a cada 1 hora. Vou jogar para qualquer banco de dados que você preencha aí depois e testa a conexão. Quando eu colocar aqui SPA, né? Isso vai acontecer com a lista também. Ele vai trazer a beleza, você quer SPA, mas qual SPA? E aí vem um outro teste aqui, ó, para você pegar. Vamos pegar aqui o nosso, a pesquisa de cliente. Ele vai vir qual é SPA, tá bom? Isso aqui é uma coisa que eu tenho muito orgulho, que nós construímos aqui, né, que muitos clientes usam, e é um tipo de ferramenta que ajuda muito os nossos clientes nisso. Então, escolhi o SPA, vou escolher que é o filtro. No caso aqui do SPA, tem a data de atualização, aqui ele já diminui um pouco mais para simplificar, então vou pegar tudo que foi atualizado, desculpa, maior que tal, algum campo. Lembrando que toda hora estou mostrando aqui usar um campo que tenha recorrência, que tenha recorrência, não use um campo de criação, porque um campo de criação ele só faz aquela vez ele não muda mais. E você marca aqui como recorrente que ele vai controlar. Não esqueçam de colocar a tabela, tá? Que a tabela, colocar aqui SPA, pesquisa, cliente, traço BKP. Não esqueçam, tem que colocar aqui a tabela, colocar os campos, SPA ID, nome, né, os campos que você quer, e aí funciona como eu mostrei para os outros, tá bom? Aí aqui eu vou colocar também no formato de data. Algumas entidades eles mudam, né? E a gente não tem o que fazer, né? Aí acaba ficando meio padrão, tá bom? Então, salvei ele. Ó, ele já deu erro aqui, ó, tem campo duplicado. Você vê que legal, ele também tem esse controle. Aí eu tenho que vir aqui e remover o campo. Eu não falei disso, mas já fica também aqui, ó, a opção que você tem do lado aqui de remover os campos que são. Vou tirar esse campo aqui. Salvei. Não, todos que eu criei tá aqui como pausado, tá? Porque eu não coloquei os nomes de banco de dados, então ele não vai rodar. Lembrando, só para mostrar que outros que a gente tem aqui que estão rodando, inclusive, eu consigo fazer a extração. Ele vai mostrar aqui se está ativo, qual foi a última vez. Esse caso aqui está parado, então eu sei que rodou só em abril lá do ano passado, não está rodando. Então, ele tem alguns controles, tá? Tem o log, você consegue ver aqui o log da extração, o que está rodando, o que não está rodando. Ele é amplo, então eu não vou nem abrir aqui, né? Ele é maior. Então aqui vai ficar a lista de todos os templates que você tem, todas as extrações para você trabalhar aí dentro da tua empresa. Aqui a gente tem alguns testes, né? Então a gente foi fazendo teste, ó. Vamos pegar um outro aqui.
Isso para mim, se eu não esqueci de nada. Esse aqui de usuário ele está acontecendo, né? Tem o nosso banco aqui. Vou tirar aqui para não aparecer, beleza? Tem aqui, ó, tá vendo? Nesse caso aqui a gente colocou, né? O banco, a URL. Eu vou tirar aqui para não ficar também aparecendo. Produção, quando você estiver gravando aí, tá aparecendo o meu, você faz uma manchinha aqui em cima. Bom, você não vai esquecer. Tá vendo? Tem a senha, então a conexão tá funcionando. Ele rodou nesse horário, tem os horários bem sucedidos e a próxima. Então eu acompanho aqui. Então tem esse status também, tem aqui todos os campos, tá? Então eu não vou salvar, vou sair aqui. Então é esse. Esse é o extrator de dados, é uma ferramenta muito robusta, né, que já é utilizado por muitos clientes. A gente tem realmente muitos clientes usando, mesmo em vários lugares, inclusive, não só aqui no Brasil, porque é uma ferramenta que auxilia nesse lance de tirar os dados do Bittrex, jogar num banco de dados, né, paralelo, que no conceito, né, de quem trabalha com dados, seria um data warehouse, né? Você tira os dados do lugar principal, joga num banco intermediário. Essa é uma ótima prática, porque você pode ter outro sistema dentro da tua empresa e você une tudo num data warehouse. Não precisa, o ideal nunca é tratar diretamente o dado lá na origem, ou seja, ir lá no Bittrex, porque até você pode comprometer performance, segurança, uma série de coisas. E aí você trata, joga para um banco intermediário, um do Data Warehouse, e aí dali, o bacana do extrator é que o modo ele integra com qual BI? Com todos, uma vez que a maioria das ferramentas de Business Intelligence, né, que são os BIs, eles acessam banco de dados, PostgreSQL, MySQL é bem padrão. Então, não importa se você usa Power BI, Tableau, ClickView, são muitos, né? Tem muitos BIs no mercado aí, muitos robustos. Tem os BIs nacionais também, né? O Brasil aqui também tem ótimas ferramentas, tá bom? Um último ponto aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no meu manual, mas não precisa nem trazer aqui para a tela, produção, mas só para ver se eu não esqueci de nada. Tem um ponto importante, não extraímos anexo, tá? Não é feita a extração de anexo, eu não precisa nem mostrar minha tela aqui, é só para ver se eu não estou esquecendo de nada. A gente não extrai anexo. Então, como eu disse, assim, a única limitação são 100 campos. A gente limita a 60 campos. Os campos precisam ter no máximo 64 caracteres, tá colocando aqui, e ele não pode ter caractere especial nem acento, porque os bancos não utilizam esse tipo de, de coisa para poder criar a tabela. Então, o próprio extrator vai criar a tabela, criar os campos e vai cuidar ali do tempo, né, dos filtros a cada tempo. Acredito que seja isso. A gente tem dentro do extrator lá um botão para você também chegar num agente de IA que a gente tem, que a gente treinou para dar resposta, mas se precisar também você pode entrar em contato aqui com o nosso suporte@crmfink.com.br. Ô, produção, eu vou até pedir para esse vídeo aqui você deixar na Bia, provavelmente vai ser que vai preparar isso aqui, deixa ali na descrição, por favor, o nosso e-mail do suporte e também o WhatsApp do suporte aqui da CRM Fink, tá bom? Gente, é isso. Espero que esse vídeo ajude você a testar a ferramenta, tirar o melhor dela. Testa por 14 dias. Se fizer sentido para você, vai ter um valor lá dentro que você contrata, paga ali no cartão de crédito ou entra em contato aqui com a CRM Fink, tá bom? Obrigado. Até o próximo conteúdo aí.